Irmãos, versículo 13 da palavra de Deus vai dizer assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Falar do arrebatamento da igreja é falar do momento que mais o cristão espera. É a verdadeira esperança que nós temos em encontrar com Jesus Cristo. Porque todos os dias aqui na terra nós passamos dificuldades. E quem aqui não passa dificuldade? E quem aqui não passa tribulações na sua vida? Só que chegará um momento que todas estas dores terá o seu fim. Todo choro, toda luta, toda perseguição terá o seu fim, porque Jesus Cristo tem a hora certa para Ele vir buscar os que são seus. A palavra arrebatamento, ela significa tomar pela força. E o que Deus, e o que Jesus vai tomar pela força, somos nós, os seus filhos que permaneceram firmes nele. A doutrina da perseverança diz: quem permanecer até o fim, este será salvo. Jesus tomará pela força aqueles que confessaram o seu nome. O arrebatamento da igreja também é o momento que a gente espera Jesus para nos dar o corpo glorificado, porque este corpo aqui, ele é corruptível. Este corpo aqui, a tendência dele é errar, a tendência dele é pecar. E se a gente não tomar cuidado com o nosso corpo, a trombeta de Deus, ela pode soar e a gente ficar aqui na terra. De uma coisa nós também não sabemos: o dia e a hora que Jesus Cristo irá voltar. Ninguém aqui sabe a hora. Ninguém aqui sabe a data. E muitas pessoas tentam preceder e dizer: olha, Jesus vai voltar nesse horário. Jesus vai voltar pela parte da manhã. Jesus vai voltar pela parte da tarde, da noite. Só que ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Porque Deus não se limita ao nosso tempo. Lá no céu é antemporal. Lá no céu não existe tempo. Para nós, todos os dias podem ser dias demorados. Dias são longos, anos demoram a passar, mas para Deus não foi nada. As pessoas até questionam: 2 anos e Jesus não voltou? 2000 anos e Jesus não voltou? Aonde ele está? E Pedro vai dizer na segunda epístola, capítulo 3, versículo 3 e 4, que nos últimos dias as pessoas iam zombar. Aonde está a promessa da sua vida? Desde pequeno eu escuto que Jesus vai voltar e ele não voltou. Nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando eu estava na Palmeirinha, eu fui falar com um amigo meu: se converta para Jesus. Ele falou assim: que nada, isso aí é conversa. Desde que eu sou pequeno eu escuto isso aí, ele nunca voltou. Vou esperar mais um pouquinho aí. O problema das pessoas é querer esperar e chegar a ficar velho para depois se converter e querer achar que vai ser salvo. Não é dessa forma. Porque se Jesus voltar antes para você e você morrer em seus pecados, você vai para o inferno. Você não vai para o purgatório pagar os seus pecados, você vai diretamente para o inferno. Porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai dizer que quando nós morremos, segue-se o juízo. Se você morre hoje em pecado, se você morre hoje em suas transgressões, sinto muito em te dizer, você
você vai diretamente para o inferno. Você não vai para o céu. E quem morre em pecado vai diretamente para o inferno. Então o arrebatamento da igreja traz essa esperança em nós para que a gente viva uma vida diante de Deus em santidade. Porque hoje a gente vive como se Jesus não fosse mais voltar. A gente vive como se a esperança do arrebatamento não fosse mais acontecer. A gente vive mais preocupado na faculdade. A gente vive mais preocupado em nosso trabalho. A gente vive mais preocupado nas tribulações desta vida do que na esperança em Jesus Cristo. Descansa o teu coração. As coisas aqui da terra não podem preencher a esperança do arrebatamento da igreja. Não fiquem sufocados. Uma hora Jesus Cristo irá voltar. Eu creio, Deus. E não fiquem perturbados. Meu Deus, quando isso vai acontecer? Será que é amanhã? Será que é depois? Calma, porque em Apocalipse vai dizer que a noiva já se preparou. Ou seja, se lá no céu a noiva já se preparou, significa que aqui na terra a gente estava se preparando. Continua se preparando, continua em santidade, continua em oração, que no momento certo, quando Deus voltar, você estará para sempre com Ele. Eu creio, ciência. Se você morrer em seus pecados, você irá diretamente para o inferno e não há outra escapatória. Quando nós chegarmos ao céu, nós iremos diante ao tribunal de Cristo. Todos nós já ouvimos isso. O tribunal de Cristo será o momento em que Cristo irá nos recompensar por nossas obras. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 6, ou 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, vai dizer que ao entrarmos nesta terra a gente nada traz. E quando nós morremos, nada a gente leva. Paulo está falando de coisas materiais. Mas lá em Apocalipse 14, versículo 13, vai dizer que uma coisa a gente leva para o céu. E o que é? São as nossas obras. As nossas obras vão nos acompanhar diante ao tribunal de Cristo. E se nós chegássemos hoje ao céu, que obra nós temos para apresentar a Deus? Será que nós temos ajudado aos necessitados? Sinto muito, talvez, em te decepcionar. Obra não é levantar a parede de igreja. Obra não é trocar o teto da igreja. Obra não é trocar o piso da igreja. Obra é ajudar os que precisam. É levar a palavra de Deus aos que estão perecendo. É você ajudar aqueles que estão entregando a sua alma ao inimigo. Mas, irmão, você está dizendo que ajudar na igreja não é obra? Claro que sim, porque isso é consequências. Mas a principal obra de Deus é ajudar aqueles que precisam. Porque Tiago vai dizer que a verdadeira religião pura para Deus é ajudar os necessitados em suas aflições e se manter incontaminado deste mundo. Vocês já perceberam que nós estamos mais preocupados em levantar paredes, trocar as lâmpadas da igreja, trocar os tetos da igreja, e nós estamos se esquecendo de ajudar quem precisa. Qual foi a última vez que nós vimos uma pessoa se converter a Jesus? Qual foi a última vez que a gente escutou uma pessoa dizer: nós temos sede de Jesus? Nós estamos tão preocupados no material, estamos se esquecendo do espiritual. A gente até diz: a obra de Deus está crescendo. Em que ela está crescendo? Nós vemos mais as pessoas desviando da igreja. Nós vemos mais as pessoas preferindo estar em seus pecados do que estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. A gente não pode dizer: a obra de Deus está crescendo, sendo que os bancos estão vazios. A gente olha aqui, não tem quase ninguém, porque as pessoas não querem mais se converter. Aí a gente diz: trocou o teto da igreja, a obra de Deus está crescendo. Trocamos o piso da igreja, trocamos o som da igreja, a obra está crescendo. O que está crescendo é algo material que vai ficar. Quem vai para o céu somos nós. Parede vai ficar, telhado vai ficar. E será que nós estamos preocupados com isso? Nós queremos mais cuidar do templo, das paredes, do que cuidar de pessoas. Qual foi a última vez que você saiu para evangelizar uma pessoa, para que a pessoa viesse ouvir a obra de Deus aqui na igreja, ouvir a palavra de Deus? Talvez você nunca nem fez isso. Talvez nós estamos se esquecendo de ajudar quem está precisando. E os bancos de nossas igrejas estão se esvaziando. Pastores, líderes, isso fala-se de forma universal, pregam tanto, nós temos que evangelizar. Nós temos que fazer isso, mas são os primeiros que não fazem. Liderança cobra da gente, tem que evangelizar, mas são os primeiros que não fazem. Somos nós que não fazemos a obra de Deus.
A gente não vai em busca do pecador que está se corrompendo. Às vezes a gente não atravessa a rua para falar de Deus para o nosso vizinho está passando na nossa frente, ó. E a gente, e aí, beleza? Mas a gente não fala de Deus para ele. A gente não convida ele para a igreja. Mas quando é para levantar paredes, todos estão dispostos. Que nosso coração venha estar mais disposto em ajudar almas. Que nosso coração venha estar mais disposto em levar a palavra de Deus a quem precisa. Porque obra telhada a gente levanta depois. Porque a obra de Deus está perecendo. Porque as pessoas estão se desviando de seus propósitos. Aí imagina você chegar diante ao tribunal de Deus. Meu filho, quantas palavras você levou às pessoas? Quem você ajudou? As pessoas estão passando fome, talvez até do seu lado, e você está tão preocupado com as coisas materiais. Aí João vai dizer assim no capítulo 1, primeira epístola, capítulo 3, versículo 17. Se você possui recursos materiais deste mundo e não ajuda o seu irmão que está necessitando, como pode permanecer o amor de Deus em você? Se você tem a capacidade de ajudar pessoas que estão precisando e você não ajuda, como pode permanecer o amor de Deus em você? Sabe qual é o problema de muitas igrejas também? Quando é para trocar um ar-condicionado, a gente diz assim, vamos ofertar. Mas quando é para ajudar um irmão que está passando fome, a gente fala, vamos orar. E é sobre isso que no capítulo 2 que Tiago vai tratar, versículo 15 e 16. Se uma pessoa chega a você com fome e sem vestir, e você diz, vamos orar, e não dá o pão, e não dá a vestimenta a ela, que obra é essa? Não serviu de nada. Porque nós precisamos primeiro ajudar as pessoas. Oração não enche barriga de ninguém. Oração não enche as vestimentas de ninguém. É a você estender o seu braço, é você pegar um dinheiro e ajudar quem está precisando. Qual foi a última vez que você pegou um dinheiro seu e ajudou uma pessoa que estava precisando? Qual foi a última vez que você pegou algo e foi aquela pessoa e falou, meu irmão, Deus tocou no meu coração em te ajudar? Nós estamos mais preocupados com paredes do que com pessoas. Ajudar pessoas é fazer a obra de Deus. Consequências da obra de Deus é levantar paredes. E quando nós recebermos o nosso galardão, nós estaremos ao lado de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Ninguém poderá mais nos arrebatar da mão de Jesus. O inimigo ele não terá mais domínio sobre as nossas vidas. Nós não seremos mais escravos do pecado. Até porque cristão até hoje não é escravo do pecado. Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que nossa velha natureza foi crucificada com Jesus Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Aleluia. Que nós continuemos a manter a nossa santidade diante de Deus, porque ser santo é se separar das coisas deste mundo. Mas entendam, para ser santo precisa ter aquele que é santo na vida. A gente precisa buscar aquele que tem a santidade pura. Capítulo 4 de Tiago, versículo 8 vai dizer, cheguem perto de Deus e Ele se chegará perto de vós. Se aproxima de Deus que Ele vai se aproximar de você. Chega em santidade diante de Deus que Ele vai te ajudar. A sua alma será purificada, porque a santidade de Deus faz isso em nossas vidas. Porque quando nós não se santificamos, o pecado cega os nossos olhos. Ele nos deixa perdidos, andando errante como montes, a gente está com os pés vacilantes, caindo para o lado e se esquecemos do alvo que é Jesus Cristo. E eu já falei aqui uma vez, se nós morrermos em nossos pecados, lá no inferno não há escapatória. Quem entra no inferno entra para mais nunca sair. Vai gritar, vai clamar, passará 10 mil anos, passará 500 mil anos, passará 1 milhão de anos, passará toda a eternidade por algo que não decidiu aqui agora. Porque as nossas decisões também refletem aonde a gente vai estar com Jesus. Aleluia. E esta é a palavra que Deus trouxe em meu coração para os irmãos esta noite, que nós possamos refletir. Aleluia. E todos os dias dizer, Deus, nós somos falhos, pecadores, mas nos ajuda com tua misericórdia.